Muito bem, voltamos com o segundo bloco do Superi Notícias desta segunda-feira. Como eu disse na passagem do primeiro para a segunda parte da edição desta segunda, recebo aqui no estúdio da Superi TV Geiser Soares, ele que é professor de uma escola particular aqui de Governador Valadares e que está aqui para poder tirar todas as dúvidas acerca do retorno das aulas presenciais aqui no nosso município. Primeiramente, Geiser, boa tarde e obrigado por ter aceitado o convite. Boa tarde, eu que agradeço aí o convite. Né? E a gente está, né, vendo aí agora essa mudança, né, de estrutura aí, liberando agora para as aulas voltarem presenciais, a gente está, né, adequando aí as exigências, né, porque a gente precisa seguir algumas normas, tá? Todas as escolas particulares e do estado, do município, ela tem algumas exigências que precisam ser cumpridas, né? Então a gente está pegando esse decreto, dando uma lida, estudando e adequando a escola para poder fazer a volta, né, presencial da forma mais segura possível, tanto para os professores e colaboradores, quanto para os alunos também. Né? Nós tivemos um movimento há 2, 3 semanas, inclusive nós até fizemos uma entrevista com uma diretora de um colégio particular aqui de Governador Valadares, e ela me disse que chegou um momento em que as escolas particulares, através dos seus diretores e até mesmo professores, se movimentaram para poder conversar com o município, através do prefeito André Mello, ou até mesmo com algum secretário, principalmente secretário de Educação, para poder explicar a atual situação, que naquele momento era a atual situação das escolas particulares, que estavam enfrentando problemas, porque a escola particular, ela não vive do Estado, ela precisa, é uma rede privada, ela precisa de matrícula, e os pais e até as pessoas da cidade olhavam, pô, as escolas particulares estão paradas, a gente não sabe muito quando vai voltar, da rede municipal a gente sempre escuta o Zema falando sobre a volta e tal. Como é que foi esse início desse processo de movimento das escolas particulares? Quando começou? Quem teve a ideia? Então, na verdade, assim, esse movimento, essa conversa entre as escolas, né, das redes particulares, ela já acontece desde maio. Assim, a quarentena mesmo começou ali em março, né? Mas as escolas já começaram essa conversa desde maio. Maio já começou uma reunião ali entre as escolas para discutir, né, as possibilidades, o que poderia ser feito para adequar aquela nova realidade, né? E essa discussão de quando voltaria, como voltaria, já vem sendo feita desde o ano passado. Ela ganhou mais força agora no final de 2020, né, na virada de 2020 para 2021, ela pegou mais força exatamente porque a gente vê aí algumas áreas aí retornando, né, e assim, a gente vê que a escola, ela tem a possibilidade de oferecer um mesmo nível de segurança que alguns estabelecimentos, né, então a gente vê, por exemplo, bares e restaurantes foram, né, autorizados em alguns locais a retornar, sim, respeitando ali, né, algumas medidas de segurança, e a gente não via por que as escolas também não terem essa possibilidade, né? Então essa discussão vem sendo, né, feita desde o ano passado e agora ela ganhou mais força aqui no início de 2021, então teve esse movimento, né, que você falou, e aí parece que houve ali, né, uma resposta tanto do Estado quanto do município, dando esse respaldo para a gente aí, né, adequar e poder retornar, né, essas aulas. E para quem está assistindo e é pai ou até mesmo aluno, como é que está sendo todo esse processo? Houve a disponibilização, foi solto, né, o decreto mostrando tudo que tem que ser feito pelas escolas. Que pé que está isso? Existe um prazo para que todas as escolas se adaptem e se adequam, possam se adequar à questão de todos os processos de higienização? Como é que está? Então, no caso aqui, a Prefeitura liberou um decreto, né? Nós estamos lendo esse decreto, como eu falei, né? Tem algumas medidas que as escolas precisam fazer, né? Então, com relação a dispensas de álcool em gel, o bebedouro tem que ser adaptado, existe uma higienização da escola que precisa ser feita antes do retorno desses alunos. Os alunos vão ter que, tanto os alunos quanto os profissionais da escola precisam estar de máscara, tá? Essas máscaras, no caso, né, a escola vai ter, né, que ter ali um estoque de máscaras também, caso tenha a necessidade, mas todas essas medidas, então, né, de higienização, de máscara, dispensa de álcool em gel, tudo isso precisa ser feito, tá? E aí a prefeitura, então, vai fazer uma fiscalização da escola para poder ver se está adequada ao retorno. Após essa fiscalização e após essa liberação, aí a prefeitura vai liberar a data para o retorno, né? No momento, a gente não tem uma data específica ainda, tá? O decreto já foi passado, mas não tem uma data para o retorno ainda, mas a gente acredita que
para início de março, né, já devam liberar as escolas que já estiverem adequadas a retornar às aulas já presenciais, né? E já houve uma perspectiva, já existe uma perspectiva, ou na prática a situação de mais matrículas em relação a todo o ano de 2020, já dá para ver uma diferença positiva para as escolas particulares? Sim, a gente já especulava que esse início de ano seria um pouco mais complicado, porque a gente ainda não tinha essa expectativa de E a quando certeza, retornar. né, de que voltaria. Exatamente. E como a gente não tinha essa expectativa ainda, a gente sabia que, por parte dos pais, também teríamos essa dúvida, né? Claro. Então, assim, a gente observou que os pais estavam aguardando uma posição do município, do estado, das próprias escolas particulares com relação, né, como seria, né, esse retorno, se aconteceria ou se não aconteceria. E agora, com a liberação desse decreto, a gente tem observado, sim, uma movimentação positiva aí com relação às matrículas, né? Os pais estão procurando, né? Então, assim, acredito que tem uma segurança, né, maior agora por parte dos pais desse retorno presencial, né? Geise, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. E sucesso, porque o seu sucesso é o sucesso de todas as escolas, a escola que você faz parte, e principalmente você faz parte de todo esse sistema gigantesco de educação e de ensino aqui de Governador Valadares. Eu que agradeço. Boa tarde aí. Valeu, Geise, mais uma vez. O Super Notícias vai ficando por aqui. Mas antes, claro que tem atração esportiva. E na edição desta segunda-feira você vai acompanhar e vai conhecer a história do voleibol aqui em Governador Valadares. Eu vou ficando por aqui e volto amanhã. Um grande abraço e até lá!